Imagine descobrir no dia do casamento que seu melhor amigo está prestes a cometer o maior erro da vida dele. O que você faria se soubesse de um segredo que poderia destruir não apenas o casamento, mas toda uma família? Esta é a história real de Marina, uma jovem que recebeu uma informação devastadora do padrinho minutos antes da cerimônia e tomou uma decisão que chocou a todos os presentes. Uma história de coragem, amizade e consequências que mudaram vidas para sempre. Se você gosta de histórias reais carregadas de emoção, deixe seu like e se inscreva no canal. A amizade que começou na infância. Marina conheceu Lucas quando tinha apenas 8 anos de idade. Era um domingo ensolarado de março em São Paulo, no bairro da Vila Madalena, onde ambas as famílias haviam se mudado para a mesma rua. A mãe de Marina estava organizando a mudança quando viu um garoto da mesma idade brincando sozinho no quintal da casa ao lado. Com aquela espontaneidade típica das crianças, ela pulou a cerca baixa que separava os terrenos e se apresentou. Lucas era um menino tímido, filho único de pais que trabalhavam muito. Seu pai era contador em uma empresa de médio porte, e sua mãe trabalhava como enfermeira no Hospital das Clínicas. Eles passavam longas horas fora de casa, deixando Lucas aos cuidados da avó paterna, Dona Conceição, uma senhora carinhosa mas já cansada pela idade. Marina, ao contrário, vinha de uma família barulhenta e acolhedora. Filha do meio entre 3 irmãos, ela tinha uma personalidade extrovertida e protetora. Seus pais tinham uma pequena padaria no bairro, e a casa sempre estava cheia de vida, música e o aroma de pão fresquinho. Foi Marina quem ensinou Lucas a andar de bicicleta, quem o defendeu dos valentões da escola, e quem sempre estava presente nos momentos mais difíceis. Durante a adolescência, essa amizade se fortaleceu ainda mais. Quando Lucas passou pela morte da avó Conceição aos 15 anos, foi Marina quem ficou ao seu lado durante todo o velório, segurando sua mão enquanto ele chorava silenciosamente. Ela conhecia cada detalhe da personalidade dele, sabia que ele mordia o lábio quando estava nervoso, que adorava filmes de ficção científica nas noites de sexta-feira, e que sonhava em se tornar engenheiro civil para construir casas para famílias necessitadas. Lucas, por sua vez, era o confidente mais leal que Marina poderia ter. Quando ela passou pela separação traumática dos pais aos 17 anos, ele foi quem a consolou durante as noites em claro, ouvindo suas angústias sobre como a família estava se despedaçando. Ele conhecia cada uma de suas manias. Sabia que ela organizava os livros por cor quando estava ansiosa, que cantarolava baixinho quando estava concentrada, e que seu maior medo era decepcionar as pessoas que amava. Juntos, eles atravessaram o ensino médio enfrentando as pressões típicas da adolescência. Marina ajudou Lucas a superar sua timidez extrema, incentivando-o a participar do grêmio estudantil e a se candidatar a representante de turma. Lucas, por sua vez, foi o suporte emocional que Marina precisava quando sofreu bullying por causa do sobrepeso durante o 2º ano. Na época do vestibular, fizeram um pacto. Independentemente das universidades que escolhessem, sempre manteriam contato diário. Lucas conseguiu uma bolsa integral para engenharia civil na USP, enquanto Marina optou por jornalismo na PUC. Mesmo com as rotinas acadêmicas intensas, eles se falavam todas as noites pelo telefone, compartilhando as descobertas da vida universitária. Aos 22 anos, quando Lucas se formou, Marina foi a primeira pessoa que ele chamou para comemorar. Ela havia organizado uma festa surpresa na padaria dos pais, decorada com fotos de toda a trajetória de amizade dos dois. Naquela noite, debaixo das luzes amareladas da padaria, cercados pelo cheiro de bolo de chocolate que a mãe de Marina havia preparado especialmente, Lucas olhou para a amiga e disse que ela era a irmã que ele nunca teve. Era uma amizade sólida, construída ao longo de 14 anos de cumplicidade, apoio mútuo e amor fraternal. Uma amizade que seria testada da forma mais intensa possível anos depois, quando Marina precisaria escolher entre proteger os sentimentos de Lucas ou protegê-lo de uma verdade devastadora que mudaria sua vida para sempre. O encontro com Isabela e o noivado relâmpago. Lucas conheceu Isabela Martins em dezembro de 2019, durante a festa de confraternização da construtora onde ele havia começado a trabalhar como engenheiro júnior. A empresa estava celebrando o fim de um ano próspero em um salão elegante no bairro dos Jardins, decorado com luzes douradas e arranjos de flores brancas que criavam uma atmosfera sofisticada. Isabela trabalhava no departamento de marketing da empresa. Alta, cabelos castanhos sempre impecáveis,
e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ela chamava atenção por onde passava. Naquela noite, usava um vestido azul marinho que realçava seus olhos verdes, e uma confiança natural que contrastava com a timidez característica de Lucas. O primeiro encontro aconteceu quando Lucas derrubou acidentalmente uma taça de vinho tinto na roupa dela. Mortificado, ele se desculpou repetidas vezes, oferecendo-se para pagar a lavanderia. Isabela riu da situação, dizendo que o vestido já estava precisando de uma aventura. Essa leveza imediata conquistou Lucas instantaneamente. Marina notou a mudança no comportamento do amigo já na primeira semana. Lucas, que sempre foi reservado com relacionamentos, não conseguia parar de falar sobre Isabela. Ele contava cada detalhe dos encontros, como ela conhecia os melhores restaurantes da cidade, como era bem-humorada e inteligente, como fazia ele se sentir interessante e engraçado. O romance evoluiu rapidamente. Em janeiro, eles já estavam se vendo diariamente. Isabela apresentou Lucas ao seu círculo social, pessoas bem-sucedidas, sofisticadas, que frequentavam eventos em clubes exclusivos da cidade. Para Lucas, que sempre viveu de forma simples, esse mundo novo era fascinante e intimidante ao mesmo tempo. Marina começou a expressar suas preocupações delicadamente. Durante um almoço em março, na mesma padaria onde cresceram, ela questionou se Lucas realmente conhecia Isabela profundamente. Você sabe quais são os sonhos dela? Como ela reage quando está triste? O que a faz sentir medo? Perguntou Marina, mexendo distraidamente no açúcar do café. Lucas respondeu defensivamente, dizendo que Marina estava sendo superprotetora. Ele argumentou que alguns relacionamentos simplesmente fluem naturalmente, sem necessidade de análises excessivas. Isabela o fazia feliz, e isso era o que importava. Em maio, apenas 5 meses depois do primeiro encontro, Lucas anunciou que iria pedir Isabela em casamento. Marina ficou chocada com a rapidez da decisão. Ela tentou conversar com amigos sobre a importância de conhecer bem uma pessoa antes de um compromisso tão sério, mas Lucas estava determinado. O pedido aconteceu durante um final de semana em Campos do Jordão. Lucas havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Um jantar romântico em um restaurante com vista para as montanhas, músicas que marcaram o relacionamento tocando ao fundo, e um anel de noivado que custou 3 meses do seu salário. Isabela disse sim entre lágrimas de alegria, e as fotos do momento foram compartilhadas imediatamente nas redes sociais. A data do casamento foi marcada para agosto, apenas 3 meses depois do noivado. Isabela alegou que sempre sonhou com um casamento no inverno, com a igreja decorada com flores brancas e douradas. Ela assumiu completamente a organização do evento, contratando uma cerimonialista cara e escolhendo um buffet renomado. Marina foi escolhida como madrinha principal, uma honra que ela aceitou com o coração apertado. Durante os preparativos, ela tentou se aproximar de Isabela, esperando conhecê-la melhor e talvez dissipar suas preocupações. No entanto, Isabela sempre parecia distante, falando principalmente sobre detalhes superficiais do casamento e evitando conversas mais profundas sobre o relacionamento. O que Marina não sabia era que seus instintos estavam certos, e que nos próximos meses descobriria uma verdade que testaria não apenas sua amizade com Lucas, mas também sua própria coragem e senso de justiça. O segredo revelado pelo padrinho. Era sábado, 15 de agosto de 2020, o dia que deveria ser o mais feliz da vida de Lucas. O sol brilhava intensamente sobre São Paulo, criando uma manhã perfeita para a cerimônia que aconteceria às 4 da tarde na Igreja São José, no bairro de Higienópolis. Marina havia acordado cedo para os preparativos finais, sentindo aquele frio na barriga que sempre acompanha eventos importantes. A igreja estava sendo decorada desde as 6 da manhã. Arranjos enormes de rosas brancas e folhagens verdes adornam o altar, enquanto velas douradas criavam um ambiente romântico e solene. O cheiro de incenso se misturava com o perfume das flores, criando uma atmosfera quase mágica. Marina estava no salão anexo da igreja, ajudando com os últimos detalhes do vestido de Isabela, quando Roberto apareceu na porta. Primo e melhor amigo de Lucas desde a infância, Roberto havia sido escolhido como padrinho. Ele era um homem sério, advogado bem-sucedido, conhecido por sua honestidade inabalável e lealdade à família. O rosto de Roberto estava pálido, e suas mãos tremiam visivelmente.
Marina percebeu imediatamente que algo estava muito errado. Ele pediu para falar com ela em particular, e eles se dirigiram para uma sala pequena nos fundos da igreja, longe dos outros convidados. Marina, eu preciso te contar algo terrível, Roberto começou, passando as mãos nervosamente pelos cabelos. Ontem à noite, por acaso, vi Isabela em um restaurante no Itaim Bibi. Ela estava jantando com um homem que eu não conhecia, e eles estavam se comportando como um casal. Marina sentiu o estômago gelar. Como assim, Roberto? Talvez fosse um cliente, ou um parente. Não era, Marina. Eles se beijaram. E não foi um beijo de despedida entre amigos. Roberto respirou fundo antes de continuar. Eu fiquei tão chocado que resolvi seguir discretamente. Vi quando ele acompanhou ela até o carro, como eles se despediram. Era íntimo demais para ser apenas amizade. Mas Roberto não havia terminado. Com a voz tremula, ele revelou o que havia descoberto através de uma investigação discreta que fez durante a madrugada. Marina, tem mais. Procurei informações sobre esse homem nas redes sociais da Isabela. Descobri que eles se conhecem há mais de 6 meses. E tem algo pior. Ela está grávida. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Grávida. Mas Lucas não me contou nada sobre. Porque ele não sabe. Ela ainda não contou para ele. E pela cronologia que consegui verificar, não dá para ter certeza se o bebê é do Lucas ou do outro homem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina podia ouvir o som dos preparativos no salão principal, as risadas dos convidados chegando, a música suave que começava a tocar. Tudo aquilo parecia surreal diante da bomba que Roberto acabará de soltar. Você tem certeza absoluta do que está me dizendo? Marina perguntou, ainda tentando processar a informação. Roberto mostrou algumas fotos discretas que havia tirado no restaurante e capturas de tela das redes sociais. As evidências eram incontestáveis. Isabela mantinha um relacionamento paralelo há meses, e havia enganado Lucas sobre a gravidez. Por que está me contando isso? Por que não vai direto ao Lucas? Marina questionou. Porque você conhece ele melhor que qualquer pessoa no mundo. Você sabe como ele vai reagir, e eu não tenho coragem de destruir o sonho dele minutos antes da cerimônia. Mas também não posso deixar meu primo casar com uma mentira dessas. Marina olhou pela janela pequena da sala. Podia ver os convidados chegando, elegantemente vestidos, sorridentes, ansiosos para testemunhar aquele que deveria ser um momento de pura felicidade. Entre eles, avistou os pais de Lucas, que haviam economizado por meses para pagar a festa, radiantes de orgulho pelo filho. Faltavam exatamente 2 horas para a cerimônia começar. Agora você que está assistindo, o que achou da revelação até aqui? Deixe sua opinião nos comentários. A decisão impossível. Marina ficou sozinha naquela sala pequena e abafada, com o peso do mundo sobre os ombros. O relógio na parede marcava 2 horas da tarde. 2 horas até que Lucas dissesse sim para uma vida baseada em mentiras. O som dos preparativos continuava do lado de fora. O farfalhar dos vestidos das madrinhas, o riso nervoso de Isabela vindo do salão principal, e a voz animada do celebrante testando o microfone. As mãos de Marina tremiam enquanto ela tentava organizar os pensamentos. Como contar para seu melhor amigo que a mulher que ele amava estava grávida possivelmente de outro homem? Como destruir o sonho de uma pessoa a 2 horas do altar? Mas, ao mesmo tempo, como deixar Lucas se casar sem saber a verdade? Ela lembrou-se de todas as conversas que tiveram sobre relacionamentos ao longo dos anos. Lucas sempre disse que a honestidade era o valor mais importante em um casamento. Prefiro uma verdade dolorosa a uma mentira reconfortante, ele costumava dizer. Mas seria que ele realmente estava preparado para uma verdade tão devastadora? Marina pensou nos pais de Lucas, que estavam ali radiantes, depois de anos economizando para ajudar com os custos da festa. Pensou nos 200 convidados que haviam se deslocado de várias partes do país. Pensou no dinheiro gasto, nas expectativas criadas, na humilhação pública que Lucas sofreria se a verdade viesse à tona ali. Mas então ela lembrou do Lucas aos 15 anos, chorando no seu ombro após descobrir que o pai havia mentido sobre as dificuldades financeiras da família. Por que ele não me contou a verdade, Marina? Eu poderia ter ajudado, poderia ter entendido.
A mentira dói muito mais que qualquer problema real, ele havia dito naquele dia. O telefone de Marina vibrou. Era uma mensagem de Lucas. Mari, obrigado por estar aqui comigo no dia mais importante da minha vida. Você é a irmã que eu escolhi ter, te amo muito, amiga. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Como era possível que aquele dia tão especial pudesse se transformar em um pesadelo? Ela olhou novamente pela janela e viu Lucas conversando animadamente com alguns amigos da faculdade, usando o terno azul marinho que eles haviam escolhido juntos no mês anterior. Ele estava radiante, com aquele sorriso genuíno que ela conhecia desde a infância. Marina fechou os olhos e tentou imaginar os cenários possíveis. Se ela não contasse nada, Lucas descobriria a verdade eventualmente. Talvez quando o bebê nascesse e não se parecesse com ele. Talvez quando encontrasse uma mensagem no celular de Isabela. Talvez quando alguém comentasse sobre ter visto ela com outro homem. E quando isso acontecesse, ele saberia que Marina conhecia a verdade e escolheu esconder. Por outro lado, se ela contasse agora, Lucas ficaria devastado. Mas pelo menos não construiria uma vida inteira sobre uma mentira. Ele não criaria um bebê que talvez não fosse seu, não investiria anos em um casamento fadado ao fracasso, não sofreria uma traição ainda maior no futuro. O relógio marcava 2h20. Marina secou as lágrimas, respirou fundo e tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ela sabia que, independentemente das consequências, não conseguiria viver consigo mesma sabendo que permitiu que seu melhor amigo se casasse com uma mentira. Muito obrigada por continuar assistindo até aqui. O melhor desta história ainda está por vir. Então continue conosco. O momento da verdade e as consequências. Às 13h50 da tarde, a Igreja São José estava completamente lotada. Os 200 convidados ocupavam todos os bancos, criando um mar de cores pastéis e sorrisos expectantes. As flores brancas e douradas decoravam majestosamente o altar, e a luz suave das velas criava uma atmosfera de conto de fadas. O organista tocava suavemente a música de entrada enquanto as madrinhas caminhavam graciosamente pelo corredor central. Marina, como madrinha principal, foi a última a entrar antes da noiva. Seu vestido rosa claro contrastava com a palidez do seu rosto. Cada passo em direção ao altar era um martírio, sabendo que estava prestes a acontecer. Ela evitou olhar diretamente para Lucas, que estava ao lado do altar com Roberto, radiante de felicidade. Quando a Ave Maria começou a tocar, todos se levantaram para a entrada da noiva. Isabela estava deslumbrante em seu vestido de renda francesa, com uma cauda de 3 metros e um véu que cobria delicadamente seu rosto. Ela caminhava lentamente pelo braço do pai, sorrindo para os convidados que a fotografavam emocionados. O padre iniciou a cerimônia com as palavras tradicionais sobre o amor e o compromisso eterno. Lucas não conseguia parar de sorrir, sussurrando "Ela está linda" para Roberto, que forçou um sorriso tenso em resposta. Marina sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Quando chegou o momento dos votos, o padre se dirigiu primeiro a Lucas. Lucas André Silva, você aceita Isabela Martins como sua esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? Lucas olhou profundamente nos olhos de Isabela e, com a voz embargada de emoção, respondeu: sim, eu aceito. O padre então se voltou para Isabela. Isabela Martins, você aceita Lucas André Silva como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? Foi nesse momento que Marina deu um passo à frente. Com a voz clara e firme, ela disse alto o suficiente para toda a igreja ouvir: eu me oponho a este casamento. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 200 pessoas se viraram simultaneamente para olhar para Marina. O organista parou de tocar abruptamente. O padre ficou boquiaberto, sem saber como proceder. Lucas olhou para a amiga com uma expressão de confusão total, enquanto Isabela empalideceu visivelmente. Marina, o que você está fazendo? Lucas sussurrou, ainda sem entender a situação. Com lágrimas nos olhos, mas voz firme, Marina respondeu: Lucas, eu não posso deixar você se casar sem saber a verdade. Isabela está te traindo há 6 meses e está grávida, mas o bebê pode não ser seu. O que aconteceu em seguida foi caótico.
Isabela gritou que Marina estava mentindo por ciúmes. Alguns convidados começaram a se levantar confusos. A mãe de Lucas desmaiou no banco da frente, e o pai de Isabela avançou em direção a Marina gritando insultos. Mas Lucas permaneceu imóvel, olhando fixamente para Isabela. É verdade? Ele perguntou com a voz quebrada. O silêncio de Isabela foi a resposta mais eloquente. Ela retirou o véu, jogou o buquê no chão e saiu correndo da igreja, seguida pela família em pânico. Roberto se aproximou de Lucas e confirmou tudo o que Marina havia dito, mostrando as evidências que havia coletado. 3 meses depois, os exames de DNA confirmaram que Lucas não era o pai do bebê. Ele agradeceu Marina pela coragem, dizendo que ela havia salvado sua vida. Hoje, 5 anos depois, Lucas é casado com alguém que realmente o ama, e Marina continua sendo a irmã que ele escolheu ter. E você, o que faria no lugar da Marina? Teria coragem de interromper um casamento para salvar seu melhor amigo? A decisão dela foi certa, ou ela deveria ter ficado calada? Conte nos comentários sua opinião sobre essa situação impossível. Se esta história te emocionou e te fez refletir, inscreva-se no canal para mais relatos reais que tocam o coração. E não perca nosso próximo vídeo onde contamos a história de uma mulher que descobriu a traição do marido através de uma foto antiga que mudou tudo.